Passei 30 e poucos anos da minha vida, praticamente a minha vida toda, procurando o meu propósito. Era uma coisa que eu ouvia muito das pessoas e eu não sabia qual era o meu, então eu passei a minha vida inteira procurando o meu propósito. E durante esse tempo todo eu achei que existia a profissão perfeita, o negócio perfeito, um propósito esperando finalmente para ser descoberto. Então, era tudo muito fácil, eu só precisava encontrar esse propósito. O problema é que enquanto eu estava obcecada procurando esse propósito, a vida ela estava ali acontecendo. Então hoje eu acho que eu passei esses anos todos fazendo a pergunta totalmente errada. Era um desespero para encontrar esse tal propósito, porque eu tinha a sensação de que todo mundo já estava encaminhado, de que só eu que estava perdida, só eu que não sabia o que que era isso. Eu ficava obcecada tentando encontrar, porque eu pensava, quando eu encontrar o meu propósito, quando eu descobrir o meu propósito, eu vou sair desse poço que eu tô. E as pessoas sempre demonstrando que elas já estavam super bem, de que a vida já estava tudo ok. E aí vem aquela comparação que a gente fica, né? Poxa, mas tal pessoa, eu estudei com essa pessoa mora perto da minha casa, alguma coisa assim, tem a mesma idade que eu, ela já tá assim e eu ainda tô assim. Então vinha muito essa comparação, eu ficava me sentindo totalmente perdida por não ter ainda encontrado o meu propósito. E aí eu vivi obcecada, ansiosa, tentando achar o meu caminho. Era uma obsessão mesmo. E aí, na época, eu era CLT, na verdade eu ainda sou CLT, mas eu estava começando a minha carreira e eu fui ensinada de que era para eu estudar, fazer uma faculdade e arrumar um emprego. Então, muito bem mandada, foi exatamente isso que eu fiz. Aí, quando eu cheguei na CLT, eu percebi que não era muito bem aquilo ali que eu estava buscando. Pelo menos não lá naquele emprego que eu trabalhava da época. E aí eu fiquei muito inconformada com aquilo e eu falei, eu preciso sair daqui. Eu pensei, se é isso aqui que é o trabalho, não é isso que eu quero para mim. E aí eu comecei a buscar. E nessa época eu consumia muito conteúdo de desenvolvimento pessoal e as pessoas falavam sobre o tal propósito. E aí eu comecei essa busca incessante. E aí na época eu comecei a empreender. Eu falei, achei um caminho, finalmente achei meu propósito. Então é isso aqui que eu quero. Aí eu conciliava, né, o CLT com o empreendimento. E aí eu tentei várias coisas. Isso foi mais ou menos em 2018. E eu tentei empreender com muita coisa. E nenhuma dessas coisas deram certo, porque eu não tinha consistência. Eu começava uma coisa e dava algum problema, em vez de eu conseguir passar por cima daquele obstáculo ali, eu não tinha a mentalidade correta. Eu era muito imatura, eu pensava que aquilo ali não era pra mim, então eu automaticamente desistia daquilo ali. E nisso eu fui tentando várias e várias coisas e sempre desistindo. E até que em 2024 eu comecei realmente a ganhar dinheiro. E aí eu tinha uma empresa, eu abri uma empresa e comecei a faturar um faturamento ok, que eu considerava ok na época. Não consegui manter também. Chegou um ponto que entrava dinheiro na minha conta, né? Eu ganhava dinheiro, eu conseguia fazer dinheiro ali, mas depois parou. Eu não consegui mais manter, aconteceram vários problemas e a empresa acabou falindo. Eu tive que fechar. Fechar não, porque não era um negócio físico. Eu tive que dar baixa, né? Tinha um CNPJ e eu tive que dar baixa. E nessa época que eu comecei a empreender de verdade, né? Eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu acabei saindo do CLT, porque eu já conseguia me manter com o dinheiro que a empresa faturava. Só que depois eu fiquei somente uns meses assim, fiquei uns 4, 5 meses. Depois eu não consegui mais manter, e aí eu fui ainda um tempo porque eu tinha caixa, eu tinha dinheiro em caixa, então eu consegui manter por um tempo até que esse dinheiro acabou. Quando esse dinheiro acabou, eu não tinha o que fazer. Qual foi a minha opção? Voltar para o CLT. E aí, quando eu voltei para o CLT, me veio a seguinte dúvida: será que esse era mesmo o meu propósito? E aí eu cheguei à conclusão que não. E aí volto eu, com o rabinho entre as pernas, com essa minha busca incessante pelo meu propósito. Até aqui no YouTube, inclusive, eu passei por isso. Porque quando eu decidi criar o canal, não sabia muito bem sobre o que falar, eu ficava me sentindo uma impostora do que eu ia falar, sobre o que eu ia falar. Eu pensava que ninguém estaria disposto a ouvir. Eu pensava que o meu conhecimento não ia ajudar na vida de ninguém. Então, depois de tentar, eu acabei mudando posicionamento, acabei mudando temas, a forma de comunicar. Isso tudo por quê? Porque eu queria encontrar o assunto certo, aquele assunto perfeito que fosse se encaixar exatamente. Até eu perceber que o mais importante não era encontrar o assunto certo antes, era continuar produzindo até que o canal
fosse chegar num ponto que ele ia amadurecer junto comigo, porque não tem como eu saber o que vai funcionar antes de fazer. Ou seja, nesse caminho, eu sei que as respostas para as minhas perguntas, todas as minhas dúvidas que eu tinha, seriam respondidas, e não antes de fazer esse caminho. E no meu trabalho atual também aconteceu isso. Quando eu voltei, né, que eu tive que voltar para o CLT, tinha um pensamento que ficava me corroendo por dentro, não saía da minha cabeça. Eu ficava pensando, será que eu fracassei? Hoje eu tenho total clareza que esse retorno não foi um fracasso. Ele está sendo uma preparação para a vida que eu quero viver. Eu aprendi a lidar com pessoas. Eu aprendi sobre comportamento humano. Na verdade, é um aprendizado que eu considero eterno, isso, mas eu aprendi muito a lidar com as pessoas. Eu aprendi sobre liderança. Eu aprendi sobre ferramentas novas. Por exemplo, Power BI, eu nunca tinha feito nenhum projeto prático para apresentar para pessoas dentro dessa ferramenta. É uma ferramenta de análise de dados, para quem não sabe. Eu aprendi sobre essa ferramenta. Então, tudo isso foi uma preparação, foi uma construção e não um fracasso. Eu acho que às vezes a gente considera muito o resultado, a gente fica na ânsia buscando um resultado final, só que a gente esquece de aproveitar as experiências. A gente esquece que durante o processo, durante o trajeto, tem experiências. Muitas vezes a gente não vai atingir o resultado que a gente quer, mas a gente vivenciou coisas que talvez vai ajudar lá na frente, num outro processo. E aí eu percebi que um propósito não é alguma coisa que a gente descobre sentado num sofá pensando na vida, e sim uma consequência das experiências que a gente vive. E é nesse caminho que a gente vai acabar encontrando esse tal propósito. Antes eu me perguntava, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão nesse mundo? O que que eu nasci para fazer aqui nesse mundo? Eu me fazia essas perguntas. Hoje, as minhas perguntas são completamente diferentes. Eu penso, como eu posso resolver o problema de alguém hoje? O que eu gosto de aprender? Em que tipo de problema eu gosto de pensar para resolver? O que eu faria por muito tempo, mesmo que isso demorasse muito tempo a me dar resultado? Hoje, eu acho que essas perguntas são muito mais práticas para a gente descobrir o nosso propósito. E hoje eu ainda não sei onde eu vou estar daqui a 10 anos, mas pela primeira vez na vida, isso de não saber não me incomoda mais. Porque eu finalmente entendi que propósito não é um lugar que a gente chega, mas sim algo que vai sendo construído enquanto a vida realmente acontece. E atualmente eu ainda não tenho 100% de clareza de qual é o meu propósito. Mas sempre que alguém me diz que começou a enxergar a própria vida de um jeito diferente por causa de ter escutado uma reflexão minha, eu sinto que eu tô caminhando na direção certa. E a gente se vê no próximo vídeo.